Quais são as maneiras que você escolhe para viver seu dia? O que você pensa, o que você sente? Então é importante a gente saber que tudo que está aqui dentro, olha, pode acontecer aqui. Então, peraí, deixa eu começar a cuidar dos meus pensamentos, cuidar dos meus sentimentos, para que as minhas ações sejam melhores, sejam para o bem. Atitudes, pensamentos, tudo que vem daqui de dentro precisa ser cuidadinho mesmo, para que as ações sejam melhores. De paz, de amor, de caridade, tudo isso é amor. Tudo isso é amor. Amor também é saber dizer não. Assim como diz Santo Agostinho, né? Se eu preciso repreender, que seja com amor. Se eu preciso educar, que seja com amor. Se eu preciso fazer, que seja com amor. E isso é um exercício constante, todos os dias. Essa meditação faz a gente sempre ali, olha, recalchutar as intenções para que elas sejam bem cuidadas e sejam bem feitas. O amor que quando a gente aprende, né? Às vezes tem a ideia do amor romântico, a ideia daquele amor que vai nos tirar da dor, que vai nos dar as soluções, que... então, do nada, né? Quando a gente fala em sinais, que vai aparecer um sinal, a pessoa vai dizer, faça assim ou faça daquele jeito, que vai ser melhor para você, assim você vai solucionar a sua vida. Não existe, gente. A gente só vai sentindo no processo da vida. E aí que tá. E é no processo que a gente aprende, é no processo que a gente vai sentindo, discernindo. E aí que tá, né? É porque tá tudo dentro da gente. Deus nos dá a vida, os dons todos que temos, assim como a ação do Espírito Santo, tá tudo dentro da gente. Mas a gente precisa se visitar, a gente precisa se conhecer para entender e saber desses dons, para a gente poder colocar em prática. Amor por amor, amor só por sentimento, ele não vale nada se a gente não coloca em ação. Algo que a gente refletiu também aqui durante a semana. Como você tem executado os seus desejos, em especial o amor. Amor por você, amor para o próximo. Quando o Padre Vitor fala, e é uma das mensagens que eu aprendi, tá, irmão? Eu aprendi com a partir de Padre Vitor e os missionários redentoristas que continuam propagando a palavra, que Deus não dá a solução. Não é assim, Nossa Senhora me dê a solução, toma aqui a solução e vai lá e seja feliz. Nós não somos felizes assim. A grande plenitude, a satisfação, a alegria, o bem-estar de dizer, nossa, eu aprendi, eu passei por isso. Talvez o tratamento médico que você esteja fazendo, talvez algum processo que você esteja vivendo, alguma dificuldade, algum atravessamento que esteja exigindo muito de você, pergunte, o que eu posso aprender com isso? O que eu estou levando disso? Peraí, deixa eu descansar, para que eu possa enxergar e sentir um pouquinho melhor qual o caminho. Deus está ali, olha, nos inspirando a todo momento. E é tão presente, gente, que a gente precisa parar para sentir. Por isso que a gente também precisa descansar, por isso que a gente precisa escutar a palavra com o coração aberto, não do jeito que a gente quer, não do jeito que tem que ser, do jeito aquilo controlado conforme as minhas vontades. E aí a gente fica com medo, né? Criancinha que é assim, se não for do jeito dela, faz birra. E muitas pessoas com idades avançadas fazem birra ainda, porque não está sendo do jeito dela. Mas aí que tá. A gente precisa ser um pouquinho mais humilde, aceitar um pouquinho mais a vida, para que as coisas possam acontecer. Entender que há uma natureza. Você imagina se a gente tivesse que controlar os astros, e se assim a gente controla também, Deus faça assim para mim, Deus haja assim, Deus eu quero assim, dessa cor, desse jeito, nessa quantidade. Aceita, acalma esse coração. Somos filhos, o irmão disse, somos filhos, nós não somos órfãos, nós temos sim um pai e uma mãe. Então, aceitando, acreditando, isso é fé, acreditar naquilo que a gente não enxerga, mas que a gente pode sentir. Nós separamos o trecho para vocês de São Marcos, capítulo 16, versículo 14, de 14 a 15. Há um trecho para a gente ouvir e sentir, que você possa abrir seu coração e sentir com esperança. Finalmente, apareceu aos próprios 11, quando estavam à mesa, e repreendeu-os, porque sua incredulidade e dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o viram ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro,
e proclamai o Evangelho a toda criatura. Finalmente apareceu aos seus. Esse trecho, capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, ele está falando exatamente dessas aparições, desses encontros, dessas manifestações de Jesus o ressuscitado. E, de fato, cada um teve uma experiência, cada um teve um momento e cada um foi acreditando num certo tempo. Vejamos como Deus é bom. Vejamos como Jesus é pedagógico. Ele não exige, mas que a experiência me leve a ter uma fé e uma ação diferente. E para que essa experiência do encontro com o Senhor aconteça, nós precisamos de evangelizadores na nossa igreja. Bem-aventurados os pés que evangelizam e vão levando nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Vítor Coelho de Almeida. Que legado, que história bonita, que exemplo, que testemunho luminoso nós temos aí. Agora, gente, alguns elementos do Evangelho para a gente pensar nessa sintonia desta romaria com o Padre Vítor Coelho de Almeida. Estar com o Senhor. Quando a gente se afasta, quando você não participa da sua comunidade, que é o local onde nós celebramos a fé, vem a dúvida. Vem a dúvida, vem os problemas, vem as angústias, nós não conseguimos encontrar sentido, respostas para aquele nosso agir da vida e o evangelizador também. Outro elemento do Evangelho de São Marcos que nós ouvimos, a mesa. Jesus está à mesa com os seus. A mesa sempre foi o lugar das grandes revelações de Jesus. Na ceia, na casa do Zaqueu. E como é que está aí a convivência à mesa na sua casa? Cada um no seu celular ou à mesa cada um senta onde quer, come onde quer? Como é que é isso aí? Então, olha como que tudo vai favorecendo aspectos fundamentais que vão dando significado na história da nossa vida e a ação de Deus presente. Depois Jesus vai dizer assim, olha, bem-aventurados aqueles que creram e não viram. Mas hoje, exatamente com os seus, é a dureza de coração, que sempre é uma demonstração de alguém que não tem fé e que se fecha a essa experiência da fé. Sem fé, ninguém vai mergulhar nos mistérios de Deus. Nesse trecho do Evangelho de São Marcos, quando ele conclui, nós estamos quase no final do texto todo do Evangelho, aí nós temos esse grande mandato para a evangelização. É um convite para crermos de todo o coração, para estarmos convencidos dessa luz da vida, da presença do ressuscitado. O Evangelho, meu querido irmão, minha querida irmã, é sempre uma proposta nova, libertadora e que nos compromete. E é ele que nós queremos anunciar. Foi isso que o Padre Vítor Coelho de Almeida fez. E aí vem o desejo de ser missionário, de se doar. E isso tem que nascer de um coração sempre sensível ao amor e às necessidades do próximo. Aqui está a grande causa da missão. Não foi assim o missionário de Aparecida? O Padre Vítor Coelho de Almeida falou da caridade em suas mensagens. Esteve do lado dos pobres, dos doentes, dos pequeninos, do povão. Tinha um temperamento forte, mas pedia perdão, porque aprendeu isso do Evangelho, como filho da Divina Misericórdia. E pedia isso publicamente através da Rádio Aparecida. Um homem da caridade. E as pessoas da caridade empolgam o mundo. As pessoas da caridade falam do Evangelho sem precisar comentar nada, pelo testemunho de vida. Outra preocupação do Padre Vítor Coelho de Almeida é fazer com que o povo saísse de um analfabetismo bíblico. Ele falava assim, multidões de peregrinos vêm ao Santuário Nacional para banhar-se da palavra. Olha o convite, porque ela é a melhor e mais perfeita discípula da palavra. Apoiado nas Sagradas Escrituras, nos documentos da igreja, na doutrina social, ele ensinava a mãe, queria aproximar,
queria semear a palavra no coração das pessoas. Ele falava dos aspectos de higiene, do cuidado com a vida. Dizia ele assim, olha, os grandes falem de ofícios onde quiserem, não no altar. Inspirado no fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, que fundou uma congregação missionária. Grande conselheiro, incansável no amor. Dizia assim, nada é coincidência, tudo é a providência. E a partir de Aparecida, evangelizando aqui em Aparecida, nessa cidade de Maria, cidade de Deus, ele falava, vamos olhar para fora dos muros da Basílica. Esse é o ardor missionário, esse é o sentido da evangelização. Que a palavra nos inspire, levemos a palavra em missão. Que Nossa Senhora, a estrela da evangelização, nos acompanhe. Que Jesus, o Redentor, aquele que nós queremos anunciar, seja sempre razão do nosso chamado e do nosso encontro profundo, da nossa experiência com Ele, para a gente falar desse amor. Foi isso, não é, Dani, querida, que o nosso Padre Vítor Coelho de Almeida fez, por isso nós rezamos pela sua beatificação. E o senhor falando para fora dos muros da Basílica, ali já era a igreja sem saída, em que ele já... Exato, caminhada sinodal. Caminhada sinodal, isso para todos nós que continuamos, né? Não só para eles, religiosos, sacerdotes, mas para todos nós que é aprendido. Padre Vítor Coelho também é recordar uma vida inteira dedicada a todos, a Deus, a evangelização, ao acolhimento de tantas pessoas. Vamos conhecer mais da sua história, da sua missão? Hoje ele continua com a gente, nos falando um pouco mais dessa grande vida. Padre Vanderlei, conte mais para nós. Chegaremos um dia em que os meios de comunicação se especializarão em anunciar o Evangelho, tornando assim a nossa história mais fiel à proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe de quem é essa frase? Exatamente, é dele, nosso querido venerável Padre Vítor Coelho de Almeida. Meu querido e minha querida irmã, nesta manhã, a bênção da manhã no programa TV Aparecida, nós vamos falar Padre Vítor e a comunicação. Essa frase resume muito bem qual era a compreensão que o Padre Vítor tinha em relação aos meios de comunicação. Lembremos-nos, nós estamos vivendo um momento de desenvolvimento do rádio, posteriormente da TV e, consequentemente, não foi a sua época, mas nós vivemos essa época, dos outros meios, internet e tudo mais. Qual era a perspectiva do Padre Vítor? Chegar o dia em que os meios fossem possibilitadores de se transmitir a mensagem do Evangelho. É isso que vai diferenciar a sua missão. O Padre Vítor vai ser conhecido como apóstolo de Aparecida, reconhecido por quê? Porque assim como os apóstolos que utilizaram o meio mais reconhecido, o meio mais moderno para levar a palavra de Jesus, veja as cartas de São Paulo, cartas de São Pedro, cartas de São João, São Tiago, ou seja, era o meio mais fácil de se levar a palavra, eles vão utilizar naquele momento. Padre Vítor vai fazer a mesma coisa. Qual é o mais moderno para nós mostrarmos a grandeza da palavra de Deus e principalmente do cuidado de Deus com o ser humano? Que um humano mais inteligentemente formado, que sabe cuidar do seu ambiente, que sabe cuidar da própria vida, se torna de fato mais saudável e mais capaz. Ele vai utilizar então esse meio de comunicação, o rádio, para fazer com que tudo isso chegasse às pessoas, além da sua força e do seu vigor para as missões populares. Assim ele se torna verdadeiramente apóstolo, porque utiliza aquilo que é possível para mostrar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, muito obrigado por esses 4 dias que vivemos aqui na Bênção da Manhã. Obrigado a você que participou conosco. Muito agradecido fico porque saber que a devoção ao Padre Vítor Coelho de Almeida está chegando ao seu coração. Convidamos você para amanhã, às 18 horas, direto do Santuário Nacional, com transmissão pela TV Aparecida, acompanhar aqui a missa de agradecimento a Deus pela vida deste santo homem, venerável Padre Vítor Coelho de Almeida. Tchau! Obrigado, Padre Vanderlei, missionário redentorista, diretor aqui da Rádio Aparecida, que é da comissão, tem uma comissão, sabe, Dani, para essa causa da beatificação do Padre Vítor Coelho de Almeida, não é? Então, obrigado, Padre Vanderlei. O Padre Vanderlei já falou dessa grande festa da Grande Romaria, que é amanhã, 6 da tarde,
na missa de Aparecida, com transmissão pela TV, mas hoje, daqui a pouquinho, 9 da manhã, é o último dia desse tríduo. E para a gente conhecendo mais, não é? E o Padre Vanderlei está naquele espaço bonito do Memorial Redentorista. Muita gente vem em Aparecida e quer visitar o túmulo onde estão os restos mortais do glorioso, do venerável Padre Vítor Coelho de Almeida. Esse espaço foi revitalizado, foi abençoado no final de março desse ano. Fica ali no Memorial Redentorista, ao lado da Basílica Histórica. Então, vindo a Aparecida, não deixe de ir lá também. Aos sábados e domingos tem missa 8 horas da manhã. A capela está linda do Memorial, Capela Mor. Os missionários redentoristas estão lá para acolher você, para abençoar. E ali está o túmulo. E outros aspectos também, um museu assim, com uma imersão, sabe? Com muita tecnologia, para a gente conhecer um pouco mais desta vida, desta história, e rezemos pela sua beatificação. Colabore com essa causa, você recebeu graças, entre em contato também. Ele é o apóstolo da Aparecida. Padre Vanderlei falou de ser apóstolo. Para a gente ser apóstolo, tem que ter amor, ardor e vigor. Rezemos ao Pai Eterno para que nós tenhamos essa experiência bonita e levemos a nossa oração, a nossa vida em missão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E olhando para a Mãe Aparecida, Mãe de Deus e nossa, Mãe da Igreja, padroeira do Brasil, que devoção o Padre Vítor Coelho de Almeida tinha a Nossa Senhora. Quando ele veio para o seminário, ele estava pensando, ele falou, não sei se vai dar certo isso aqui não, e veio meio empurrado. Mas ali ele fez uma experiência bonita. E falou, olha, eu sou muito amado por Nossa Senhora. E ele foi um grande missionário teu, mãe, propagando a sua devoção nas missões, pela Rádio Aparecida, incansável. Mãe Aparecida, estrela da evangelização, interceda por todos nós. Abençoe aqueles que ajudam a evangelização, são pregadores. Padre Vítor Coelho de Almeida falava assim, era o clube dos sócios da Rádio Aparecida, a campanha dos devotos e a família dos devotos. E Mãe Aparecida, acolhe os peregrinos que estão vindo te visitar. Mãe Aparecida, é a bênção da manhã, nós pedimos a sua bênção. Mãe Aparecida, para todo mundo que está telefonando, enviando uma mensagem, eles têm uma intenção. Interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.